Meus irmãos, como eu disse, eu sou o pastor Jenner Passos e eu não vou parar. Em meio às circunstâncias, em meio a alguns momentos, né? Nós estamos aqui para quê? Para levar o Evangelho do Senhor. O Ministério Sopra Espírito estamos nesse intuito, sim, de usar as redes sociais, os meios de comunicação, né? No caso aqui a internet, para estar levando o Evangelho do Pai, o Evangelho de Jesus Cristo. Então tudo é um aprendizado. Eu creio que na medida que formos fazer outras lives vai melhorar mais e mais. Então eu peço desde já desculpa a vocês. Não repara o áudio, eu não sei como que tá o áudio. Na outra gravação não deu certo, não saiu o áudio. Não tem instrumento, microfone para estar pegando, ficando um áudio mais alinhado, né, mais nítido. Mas estamos aqui com o que Deus nos deu, a boca e o principal, que é a palavra de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, vou ler uma breve palavra. Inclusive essa palavra foi ministrada no culto de domingo e foi o poder de Deus ali naquele lugar, sabe? Eu creio que eu vou fazer o resumo da palavra, não é para a gente não estender tanto, mas eu creio, eu tenho a plena convicção que à medida que vocês ouvirem, o Senhor vai falar ao coração de vocês em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje a palavra que eu quero compartilhar a vocês está em Atos, capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Mas se lermos os versículos anteriores, do verso 1, a palavra nos diz, a Sagrada Escritura nos fala que Herodes ali, ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Mas por que ele estava perseguindo a igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor estava passando por uma crescente, ela estava crescendo. E isso temia a Herodes. Interessante que Herodes aqui, a palavra de Deus fala que ele queria sim crescer, abre aspas, politicamente dizendo. Então ele sabia que se ele matasse a Tiago e a Pedro, ele ia crescer politicamente. E a palavra está nos dizendo aqui que Herodes ele prendeu primeiro a Tiago e depois prendeu a Pedro. Tiago, por sua vez, no verso 2 está dizendo que Tiago ele foi morto à espada. Mas por que Tiago foi morto à espada e Pedro não foi morto? Se nós lermos a palavra, meus irmãos, nós vemos aqui que no verso 5, conforme nós lemos que a igreja fazia contínua oração. Mas a igreja já estava orando pela vida de Tiago também. E por que Tiago morreu e não Pedro? Porque Herodes conseguiu matar a Tiago e não Pedro. Sabe, meus irmãos, Herodes ele não tem poder sobre a vida. Deus tem. E eu creio aqui que Tiago ele morreu só porque os planos de Tiago estabelecido aqui na terra, ou seja, o propósito de Deus na vida de Tiago, tinha se cumprido. Foi por esse motivo que Tiago morreu. Foi por esse motivo. Os planos de Deus, o propósito de Deus na vida de Tiago tinha finalizado aqui nessa terra. Mas Pedro, ele tinha muito o que fazer. Pedro tinha muito o que fazer pela igreja do Senhor, pelas pessoas ali. Jesus confiou a Pedro um ministério. E Pedro tinha muito que lidar, tinha muito que fazer. E vamos lá na palavra? Olha o que está dizendo.
o verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, quando Herodes estava para matar a Pedro, nessa mesma noite, estava Pedro que? Dormindo, entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só, meus irmãos, olha só, em meio a um cenário, em meio a uma prisão, e ainda sendo vigiado por dois soldados aqui, dizendo, Pedro, ele fazia o que? Ele dormia. Como uma pessoa pode dormir sabendo não, ele estava preso e sabendo que a qualquer momento, hora ou dia, Herodes podia matá-lo, assim como fez com Tiago. Mas Pedro aqui, ele dormia. Sabe por que Pedro dormiu em meio a um cenário de escuridão? Porque quem tem promessa, meus irmãos, dorme. Quem tem promessa de Deus descansa. Quem tem promessa de Deus não fica aflito. Quem tem promessa de Deus sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados em nossas vidas. É Ele que te chamou. É Ele que vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. E Pedro, Pedro sabia quem ele confiava. Pedro sabia quem ele confiava e seguia. Pedro foi ensinado. Jesus Cristo. Pedro confiava em Jesus. Pedro simplesmente ele descansou. E continuando ali, Pedro era guardado por dois soldados. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, Pedro ali preso, com as correntes nas mãos, e ainda havia dois soldados na porta guardando, vigiando a Pedro. Como pode? Como pode? Abre aspas, meus irmãos, um simples pescador fazer tanto efeito assim diante, para ter dois soldados e ainda correntes em suas mãos? Mas Herodes, ele não era bobo. Herodes sabia que a igreja estava crescente e sabia que Pedro era o líder dos cristãos. Que Pedro tinha influência para os cristãos. E eles estavam aqui no verso 5 orando sem cessar, orando continuamente, jejuando, clamando a Deus pela vida de Pedro. Herodes sabia do valor que Pedro tinha. Herodes sabia o valor, a importância que Pedro tinha. Satanás, meus irmãos, ele sabe do valor que você tem. Você não é qualquer um. Você é filho do Altíssimo. É por isso que ele tenta acabar com teus sonhos. É por isso que ele tenta colocar você numa prisão. É por isso que ele tenta te matar. Porque ele sabe do valor que você tem, meu amado, minha amada. Ele sabe do valor que você tem. Por isso que Satanás ele tenta frustrar os teus sonhos. Ele tenta impedir o propósito de Deus na sua vida, mas não tem como impedir. Pedro dormia. Pedro dormia. Ah, meus irmãos. Verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Quem veio? O anjo do Senhor. E resplandeceu, olha que lindo. O anjo do Senhor apareceu naquele lugar de escuridão. O anjo do Senhor apareceu naquela prisão, um lugar de miséria, um lugar escuro. E a luz sobreveio naquele lugar. A palavra de Deus fala que a luz dissipa as trevas.
O anjo apareceu e as trevas teve que sair. Houve luz. E ali, voltando, o anjo tocou a Pedro. Ou seja, o anjo tocou em Pedro no lado e o despertou. Na medida que o anjo tocou, Pedro despertou, dizendo: olha o que o anjo disse a Pedro: levante-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando Deus te der uma ordem, meus irmãos, obedeça. Quando Deus dizer para você, faça, faça. Sabe, meus irmãos, o anjo disse para ele levantar e ele obedeceu. Ele obedeceu. E na medida que ele obedeceu, quando ele disse sim para aquele anjo, ele obedeceu. Levante-te, e Pedro levantou, as correntes foram despedaçadas. Eu declaro sobre a tua vida essa noite, meu irmão, que correntes estão sendo quebradas agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro para você, minha irmã, meu irmão, que está escravo do pecado, talvez escravo da depressão, de alguma doença. Eu declaro que nessa noite, correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus. Caindo por terra agora toda depressão, toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, no verso 8, a palavra, as escrituras nos diz: e disse-lhe o anjo, além do anjo tocar a Pedro, o anjo disse a Pedro: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lance as costas a tua capa e segue-me, Pedro. Ou seja, o anjo estava dizendo para Pedro: Pedro, veste, coloca a sua sandália, coloca a sua capa, se arruma, Pedro, porque você vai sair pela porta da frente. Você vai sair pela porta da frente, Pedro. Você não vai sair pela porta de trás, não, Pedro. Você vai sair pela porta da frente. Deus está dizendo para você, meu amado, minha amada, se arrume. Saia desse lugar. Saia desse lugar de miséria. Saia desse lugar de depressão, de trevas, de escuridão. Levanta-te. Vai no banheiro, arruma seu cabelo. Coloca perfume. Se arruma. Porque você vai seguir o anjo do Senhor. Você vai sair dessa pela porta da frente em nome de Jesus. Aleluia. E aquele, meu amado, que declarou, aquele que quis a sua cova, a sua morte hoje, ou que está querendo, aquele que deslumbrou por algum motivo a sua derrota, ele vai ver amanhã a sua vitória. Ele vai contemplar da grandeza do milagre de Deus na sua vida. E ele vai querer saber. E você irá testemunhar que Jesus Cristo, ele te salvou, ele te curou e te libertou. Em nome de Jesus. Vamos à palavra. Verso 9. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. Olha só, Pedro, ele não sabia que era o anjo. Para Pedro era uma visão, era um homem ali, era uma visão. Ele não sabia. Mas se lermos o verso 10, o versículo 10, olha o que a Sagrada Escritura está dizendo. E quando passaram a primeira e segunda guardas, eles já passaram pela segunda guarda. Ou seja, quando Pedro disse sim ao anjo, Pedro levantou, as correntes foram quebradas dos seus pés e das suas mãos. E o anjo disse: arruma, porque você vai sair pela porta da frente.
Pedro, sem saber, pensando que era uma visão, então Pedro foi seguindo quem? O anjo. Eles chegaram à porta de ferro. Toda prisão, meus irmãos, há uma porta forte. Uma porta de aço, uma porta de ferro. Para quem aquele que está do outro lado preso não venha fugir. Há uma porta de ferro impedindo a Pedro de sair. Aqueles presos de sair. Mas aqui, olha, presta atenção. Vou ler de novo. E quando passaram, a primeira e a segunda guarda chegaram à porta de ferro. Vou ler o versículo todo. E, desculpa. Que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Meus irmãos, foi dada uma ordem para que essa porta se abrisse? Não foi. Pedro pegou uma chave e abriu essa porta de ferro, porque não tem como passar sobre essa porta. Não tem como. Mas as escrituras estão dizendo aqui, a palavra do Senhor está dizendo que ela abriu por si mesma. Sabe por que ela abriu por si mesma, meus irmãos? Porque quem estava à frente não era Pedro, era o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor está à frente da sua vida, portas têm que se abrir, elas têm que obedecer. O anjo aqui não deu o comando, e o anjo aqui ele não disse, abra a porta. Ele não disse. Ele simplesmente estava à frente e a porta teve que obedecer. As trevas não têm domínio sobre a tua vida, meu amado, minha amada. Portas têm que se abrir quando você colocar a planta dos seus pés, porque quem está à frente da tua vida é Jesus Cristo. Portas não podem ficar fechadas. Você não pode viver nesse momento, nessa situação de depressão, nessa situação no qual você está passando hoje. Entrega a sua vida para Jesus. Fala, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero seguir os Teus caminhos, andar contigo, Jesus. E qual se abriu por si mesma, a porta se abriu. Aleluia. Verso 11, para finalizarmos. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Um breve resumo dessa palavra, meus irmãos. Herodes, ele queria crescer politicamente, dizendo. Ele tinha um ódio pelos cristãos. Ele sabia quem era Tiago e quem era Pedro. E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Herodes, ele queria a cabeça de Pedro. Mas no verso 5, quando lemos que a igreja orava sem cessar. A igreja estava em contínua oração, em jejum. Há poder na oração, meu amado. Há poder na oração do justo. Há poder na oração. Na medida que a igreja orava, o Senhor escutou a oração do justo, daqueles que estavam como igreja, como corpo de Cristo. Deus escutou e enviou o seu anjo. O anjo tirou a Pedro da prisão. A igreja precisa orar sem cessar. Agora nós vamos estar orando, meu irmão. Eu te convido, a você que vai ouvir essa live depois, coloque diante do trono de glória do Pai a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, dos seus familiares. Aquele que está preso, aprisionado pelo vício da bebida, aquele que está preso pelo vício da droga, aquele que está preso com as más amizades, aquela pessoa que tentou suicídio, tem tentado,
até que mesmo aquela pessoa que está acamada por anos, sofrendo com uma depressão, eu te convido a orar. E eu creio e tenho essa convicção que o próprio Jesus Cristo visitará a sua casa em nome de Jesus. E haverá restauração, haverá libertação, cadeias vão cair em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela restaura, ela liberta. Jesus Cristo, Ele pode fazer. Basta você dizer um sim. Assim como Pedro disse um sim para o anjo do Senhor. E o anjo simplesmente disse: Pedro, segue-me, segue-me, segue-me. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco, Senhor, diante do Teu trono de glória para te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui orando a Ti, meu Deus, e levando da Tua palavra, Senhor. Estamos sim, Senhor, no momento aqui no Instagram de testes, mas eu não podia fazer um teste sem deixar uma palavra para o meu irmão, para minha irmã. Eu creio, Pai, que o Senhor usará ministros que irão ministrar a palavra através desse Instagram, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor usará cada um deles, Pai, e que eles serão instrumentos vivos, Pai, em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha usar a boca do ministro que for ministrar a palavra e que pessoas possam ser libertas, curadas, restauradas e que eles possam, Pai, seguir para o alvo que é Jesus Cristo. Nós sabemos, Pai, e o Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ti, Jesus. Então vai de encontro, Jesus, a essa casa. Vai de encontro, Jesus, a essa família, Pai. Eu não sei o qual essa família tem passado, Pai. Eu não sei qual o problema que esse homem, que essa mulher tem passado. Mas eu tenho a convicção, Pai, eu tenho a fé, a certeza do Deus que eu sirvo, que é o mesmo Deus de Pedro, é o mesmo Deus daquelas pessoas que estavam em oração contínua, clamando a Ti. E eu creio, Jesus, que o Senhor está entrando nesse lar agora, nesse momento. Entra, Jesus. Visita essa casa, amado Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, traga provisão nesse lar, Pai. Em nome de Jesus. E a Tua palavra fala, Senhor, que o anjo visitou aquela prisão e houve luz. Usa a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, para levar o Teu evangelho, Pai, a toda a sua família. E a minha oração nessa noite, nessa madrugada, é aqueles que estão, amado Deus, aprisionados por algo, Pai. Que o Senhor venha agora quebrar toda a ação de Satanás sobre a vida deles. Aquela pessoa que tentou suicídio, tem tentado, eu declaro agora e repreendo o espírito de suicídio, de morte. Vai batendo retirada agora. Saia desse quarto. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que tem passado por momentos difíceis. Ah, Senhor, eu declaro cura, saúde plena. Em nome de Jesus. Eu te peço, amado Deus, visita esse hospital, visita esse leito. Visita essa mãe que tem clamado pela vida do teu filho e da tua filha, que está passando por momentos tão difíceis, momentos de tristeza, talvez receberam um diagnóstico contrário, mas nós cremos e concordamos na Tua palavra, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, Jesus,
Então opera o teu milagre agora nesse momento na vida dessa pessoa. Opera o teu milagre na vida dessa criança, Pai, e cura agora em nome de Jesus Cristo. Visita a enfermaria, meu Deus, visita o andar de cima, a maternidade, a pediatria, Senhor. Ah, Pai, é nesse momento, há tantas cirurgias sendo feitas, Senhor. Que o Senhor use as mãos dos médicos, Pai, que foram preparados para estarem operando. Usa a mão do anestesista, Senhor. E eu já declaro que essa cirurgia é um sucesso e a recuperação é rápida em nome de Jesus Cristo. A minha oração também, meu Deus, é para aquelas pessoas que estão na situação de rua. Que o Senhor venha com conforto, Pai, que eles precisam, meu Deus. E envia, sim, meu Deus, servos temente a Tua palavra, aos Teus princípios, para ministrar a palavra para aquelas pessoas. E na medida que a palavra ela é declarada, ela é falada, elas têm que ser libertas e curadas no nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui. Pela oportunidade de estar louvando a Ti, Pai. Hoje a live é uma live teste, mas eu não podia, Senhor, deixar uma palavra aos meus irmãos. E que esse canal, que esse Instagram, seja, Senhor, para a Tua glória, Pai. E que todas aquelas pessoas que vierem ministrar, levar o Teu Evangelho, que elas possam ver a Ti, Jesus. E que os ouvintes possam ouvir a Ti. Porque somente o Senhor é que cura, que salva, que liberta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu os abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que vocês possam ter o sono do justo e que ao acordar, vocês venham acordar renovados e que vocês venham contemplar da grandeza do Pai na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus abençoe.